Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma aula de TCC1, agora para a turma do P9 Noite de Enfermagem. Daremos continuidade, então, ao conteúdo iniciado nas semanas anteriores, onde a gente está próximo de finalizar o conteúdo da disciplina. Pessoal, vocês concordam com a gravação desta aula para que depois eu possa estar publicando no meu canal do YouTube para que vocês acompanhem o conteúdo, revejam e aqueles que não puderam assistir ao vivo poder ter acesso à aula? Vocês concordam com a gravação e publicação? Concordo. Sim, sim. Sim? Sim, professora. Certo. Então, vamos iniciar a nossa aula. Vocês estão conseguindo enxergar o que eu estou transmitindo para vocês? Eu sim. Tá. Então vamos Eu também. Ótimo. Então, gente, partindo do princípio, né, da aula passada, onde a gente tem uma das atividades mais primordiais para a construção do trabalho, mas que infelizmente ela é muito negligenciada e muito deixada de lado, a gente tem a questão do planejamento. Então, organizar o cronograma e o orçamento de vocês é fundamental para a construção e evolução do trabalho, principalmente a parte de cronograma. Como eu citei na aula passada, o cronograma não necessariamente você vai utilizar apenas para a aula, para o TCC, né? Mas na vida futura, né, profissional de vocês também vão poder ter a necessidade de construir cronogramas. Partindo desse princípio, coloquem em prática o que vocês aprenderam na aula passada, pois vai ser fundamental que vocês consigam planejar o trabalho de vocês para chegar no final, vocês não fiquem, né, loucos, arrancando os cabelos, desorientados, desesperados, porque simplesmente não levaram a sério o prazo que vocês tinham, e aí ficam naquela de amanhã eu faço, e lembrando que amanhã é o dia que nunca chega. E aí vocês acabam comprometendo o andamento do trabalho de vocês, da pesquisa de vocês, podendo chegar até a um desempenho insatisfatório, né, causando a reprovação de vocês. Não é isso que eu quero. Eu estou sempre à disposição e tirando dúvidas de vocês e passando o conteúdo para que vocês tenham nota máxima. Mas, lógico, não depende apenas de mim. Vocês também precisam estar fazendo a parte de vocês e levando a sério o desenvolvimento do trabalho que vocês estão construindo. A gente, portanto, vai hoje falar sobre a questão da apresentação. Desde o princípio de que vocês, né, precisam saber construir uma apresentação satisfatória que vai desde o uso do material multimídia, como, por exemplo, o PowerPoint, ou qualquer outra ferramenta que vocês possam estar utilizando, a preparação no sentido do nível de conhecimento que vocês vão ter que ter e algumas posturas que vocês podem ou não ter durante a apresentação. Vou estar tentando, na aula de hoje, estar passando isso para vocês. Lembrando que o que eu vou estar dizendo aqui para vocês não é uma regra, tá? Não é algo que é obrigatório. Na verdade, o que a gente usa muito no que eu vou falar na aula de hoje é a questão de bom senso. Só que bom senso muitas vezes falta, né, para algumas pessoas e isso acaba comprometendo o trabalho. Para evitar isso, eu vou estar dando alguns toques aqui, né, algumas sugestões, alguns conselhos, para que vocês preparem um trabalho que ele fique, né, que ele tenha qualidade suficiente para que vocês obtenham um resultado satisfatório e, né, se levado a sério, uma nota máxima ao final do trabalho de vocês, da construção, da dedicação, do empenho que vocês vão ter em relação à construção desse trabalho. Eu sei que falar em público é complicado, tá? Eu mesma sou uma pessoa extremamente tímida e para eu
poder, vamos dizer assim, dar aula foi algo muito desafiador para mim, porque eu não tenho essa habilidade, né? E principalmente antes eu não tinha essa habilidade de falar em público, principalmente quando a gente está sendo avaliado, né? Então vocês podem ficar perguntando, mas o professor é tranquilo. Não, gente. A gente também está sendo avaliado, a gente está sendo avaliado por vocês. Então, constantemente, vocês estão avaliando o que a gente está passando, né? O conteúdo que a gente está transmitindo para vocês. Só que a gente tem algo que não está a nosso favor, vamos dizer assim. Diferente de vocês, que uma vez ou outra vão estar apresentando um trabalho, né, e vão poder ter mais tempo para se preparar, nós, professores, muitas vezes temos quantas aulas por dia, né? Quantas disciplinas diferentes nós vamos ter. E isso, lógico, precisa que a gente esteja preparado. Cada disciplina ela pode ter uma dinâmica de funcionamento diferente, né? Vão ser conteúdos diferentes, e isso tudo faz com que a gente precise ter uma preparação e, como eu falei antes, vocês vão estar sempre avaliando a gente. Então, é uma pressão muito maior que o professor tem em sala de aula quando está transmitindo o conteúdo para vocês, porque a responsabilidade que a gente tem é muito maior. Então, ontem foi dia do professor. Infelizmente, no nosso país, a educação e principalmente a profissão, né, de ser professor, ela é considerada como uma profissão de segunda classe, como algumas vezes, infelizmente, né, o nosso governo colocou como, professor é um bico, né, como se fosse, eu não tenho nada o que fazer, eu quero só ganhar um dinheirinho extra ali, e aí você, professor. Lógico que não é assim, né? Professor é muito mais do que isso e tem uma responsabilidade social frente a um país inteiro gigantesco, mas, infelizmente, isso não é colocado, né, com a sua devida importância. Só para citar como exemplo, todos os países aos quais são primeiro mundo hoje, o maior investimento que eles tiveram foi no setor educacional. Por isso que eles se tornaram países de primeiro mundo. Mas aqui, como infelizmente busca-se uma forma só de poder manipular a massa, então quanto menos educação a população tiver, mais facilmente aquelas pessoas elas vão ser manipuladas. Como exemplo, a gente tem aí, né, as questões, né, que muitas pessoas, devido a essa pandemia, infelizmente, têm a necessidade de depender do governo para poder ter o que comer. E aí, já que algumas outras estratégias não foram colocadas em prática, né, a gente ficou com a população aprisionada em uma dependência financeira do governo. E isso, quando você não tem o que comer e qualquer mão que lhe ajudar, você vai considerar aquilo como sendo, né, a melhor coisa do mundo. E aí a gente, né, mantém, como eu falei, uma população aprisionada numa situação. E aí, voltando para a questão, né, de falar em público, vocês vão estar sendo avaliados por uma banca e é importante que vocês tenham cuidado necessário de se preparar e mostrar que realmente vocês tiveram dedicação para construir aquela apresentação, aquele trabalho e que se dedicaram para estudar, para poder transmitir da melhor forma possível o conteúdo que vocês vão estar defendendo ali no TCC de vocês. Dessa forma, eu vou, como eu tinha dito, dar algumas dicas aqui para vocês. Então, primeiro de tudo, escolher o modelo de slides. Pode parecer besteira, gente, mas é importante. Se vocês observarem, vou estar utilizando o meu aqui como exemplo, só para que vocês tenham um referencial. Primeira coisa, se você estiver utilizando o PowerPoint, né, pode utilizar outras ferramentas, mas geralmente é o PowerPoint mesmo que se utiliza para isso. Ao você abrir, você consegue ter vários modelos, né, de planos de fundo, ou também pode ser chamado de wallpapers, né, papel de parede,
que você tem ali no próprio PowerPoint, você pode estar utilizando. Só que lá tem diversos tipos, né, para diversos fins. E dentro da área de vocês, a área de saúde, um trabalho científico, né, que está sendo avaliado, que vai ser avaliado ali na apresentação de vocês, então vocês precisam ter certo bom senso para construir aquele trabalho. E isso parte desde o princípio na escolha de um plano de fundo. Como eu disse, você pode construir o seu ou utilizar alguns, né, pré-existentes ali na própria ferramenta do PowerPoint do Office que ele oferece. No meu caso, eu criei, tá? Então, eu gosto de estar criando as estruturas, vamos dizer assim, dos meus planos de fundo. Não sei se vocês lembram, até semestre passado, eu utilizava um outro plano de fundo, né? Um plano de fundo branco com azul. Dessa vez eu resolvi mudar e coloquei verde com azul, porque verde é a minha cor predileta, né? Então eu puxei sardinha aí para o meu gosto. Então eu estou utilizando esse wallpaper, onde eu coloquei o quê? Eu fiz uma barrinha superior, onde eu coloco os meus títulos, e uma barrinha inferior, onde eu coloco algumas outras informações, como por exemplo, que essa aula, né, quem preparou fui eu, então eu coloco o meu nome em todos os slides e o nome da disciplina. Coloquei o símbolo da faculdade, então todos os meus slides eles vão estar preparados dessa forma. Como o meu slide, como professora, ele é disponibilizado para vocês e vocês têm a opção de poder fazer a impressão. Se eu colocasse um plano de fundo todo colorido, se você imprimisse preto e branco, aquilo ia ficar, gastar muita tinta, ou mesmo se fosse colorido, ia gastar muita tinta. Então, eu coloco só essas barrinhas, só para não ficar uma coisa tão, vamos dizer assim, tão crua, né? Só para ficar esteticamente um pouco mais bonito. Mas é algo bem simples e objetivo, né? Sem muito enfeite, e que eu possa estar aproveitando o maior espaço possível ali dentro da minha tela para poder estar colocando as informações necessárias para a minha apresentação. Então, escolha um modelo bonito e simples, né? Isso depende de bom senso, isso é relativo, mas lembrem-se que menos é mais. Então, cuidado para não colocar muita informação, para isso não acabar comprometendo a apresentação de vocês. Existem alguns planos de fundo, como eu falei que o próprio PowerPoint ele pode estar oferecendo, que existem algumas barrinhas, tá? Umas barras laterais. É necessário ter cuidado para que essas barras laterais não sejam ultrapassadas. Então, vamos supor, se você tem uma barra lateral do lado direito e você tem todo o texto ali até chegar naquela barra, não ultrapasse aquela barra não, porque esteticamente vai ficar feio. Se vocês prestaram atenção até as aulas, né, que eu dei até então, aqui, né, na parte onde tem um símbolo da faculdade, então ele ultrapassa um pouquinho essa barra azul. Né? Então, se ele ultrapassou essa barra azul, eu não vou botar texto cobrindo essa barra, tá? Porque, como eu disse, esteticamente fica feio, fica desagradável. Então, tentem fazer uma apresentação que ela fique bonita. E o que seria contraste, gente? Quando eu falo em contraste de cores, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Hein, gente? Seria algo para ressaltar no trabalho que vai ser apresentado no TCC, algo, como é que eu posso falar? Esse contraste de cor. Ai, como é que eu posso dizer? Sei. Tipo, ai meu Deus, tipo uma palavra. Harmonizar, professora. Vamos lá, vamos tentar explicar. O que seria o contraste aqui no nosso slide? Observem que o meu plano de fundo, aqui onde está meu texto, ele é claro ou ele é escuro? Que cor é essa, gente? Claro. É claro, professora. É branco? Claro. Né? É verdade. É verdade, então, é branco. Eu claro, tenho meu plano de fundo aqui, onde está meu texto, branco. Ele é claro.
A minha letra é escura, no caso aqui preto. Então, eu tenho contraste entre escuro e claro. No caso, a regrinha de ouro é: meu plano de fundo é claro, então eu uso uma cor de letra escura. Se meu plano de fundo for escuro, eu uso uma cor de letra clara, como a gente observa aqui em cima. Aqui em cima eu já tenho o contraste oposto. A minha barrinha, ela tem cores escuras, né? Verde, um degradê aqui, verde para o azul. E aí eu coloquei uma cor de letra clara, certo? A mesma coisa aqui embaixo. A cor de letra clara porque o meu fundo é escuro. Aqui no meio, a cor de letra é escura porque o meu plano de fundo é claro. Então, quando eu falo de contraste, eu estou me referindo justamente a este sentido. Se um for escuro, o outro tem que ser claro e vice-versa, tá? Para que você não acabe deixando a informação invisível. Um texto que você não consegue ler porque não existiu contraste ali, então você vai ter dificuldade em enxergar o que está sendo colocado ali. Oi, tem alguém querendo falar alguma coisa? Quer falar, é para ficar uma leitura clara, né? Isso. Para deixar os slides esteticamente harmoniosos. Mas a gente mesmo sabendo o que tem lá, mas confunde. Duas cores claras, duas cores escuras. Exatamente. Por quê? Porque por mais que tenha sido você que tenha construído os slides, né, você tenha estudado, mas tem o fator nervosismo, né, que pode fazer com que você se atrapalhe ali. Então, para evitar isso, coloque, né, algo que não só você, mas que as outras pessoas possam enxergar também. Letras de tamanho adequado. O que é que vocês acham disso, gente? Qual seria mais ou menos o tamanho de letra para uma apresentação em slide? Vocês já fizeram trabalho. Vocês já fizeram vários trabalhos aí. Se é 18, não lembro. E aí? Quem dá outro Eu número? acho que, para mim, o tamanho certo seria de 20 a 22. Não lembro muito bem, porque faz tanto tempo que eu fiz slide, professora. 24. Mas eu acho, né? Não sei. Alguém aí falou 24. Eu sei que varia, na verdade. Né? Isso, Bruna. Alguém ia falar outra coisa aí. Alô? Eu desisti de falar. Tá certo. Então, vamos lá. O tamanho da letra, ele precisa ser o máximo possível, tá? Por alguns fatores. Primeiro, quanto menor a letra, mais texto você vai querer colocar ali. E o slide ele é para ter o mínimo de texto possível. Não existe uma regra para número de slides. Tem que ser 5 slides, tem que ter 10 slides, tem que ser 50. Não, gente, isso é muito relativo. Isso vai depender do trabalho, da forma que você quer apresentar. Então, isso não tem a regra. O tamanho da letra, você precisa levar em consideração o seguinte. Primeiro, nem sempre você vai saber aonde você vai apresentar. Às vezes você recebeu um convite para fazer uma palestra, para apresentar em algum canto, mas você não sabe como é o ambiente. Então, você não sabe como é a sala, qual a distância entre o projetor e o local onde vai estar tendo a projeção, e tudo isso vai influenciar no tamanho. Você não sabe o tamanho da sala também, se ela é muito longa, tá? E isso, o tamanho da letra vai ser fundamental. O ideal é que você coloque o tamanho da letra do seu texto, tamanho 28, tá? No mínimo 24, entre 24 a 28. Se você usa fonte nas suas imagens, né, que deve colocar a fonte da imagem de onde você tirou, lembrando que fonte de imagem não é Google Imagens, tá?
você pode ter utilizado o Google Imagem como ferramenta para chegar na imagem. Só que aí você clicando na imagem, ele vai lhe direcionar para o site. E aí lá no site, vocês colocam o nome do site e o ano de publicação. Se for uma fotografia, o nome de quem tirou a foto, tá? Então, todas as informações que tiver ali, vocês podem colocar como fonte. Não precisa necessariamente ser o link, tá? E aí, essas fontes você pode colocar menor, no mínimo um 16. Se ficar menor do que isso, também não vai ficar errado. Os textos, então, entre 24 e 28. E os títulos, como a gente está vendo aqui, ó. Estão vendo que tem um título, né? Que eu coloquei aqui na minha barrinha. Neste caso, o meu slide, ele tem uma barrinha apropriada para os títulos. Quando isso ocorre, você pode deixar o mesmo tamanho do seu texto, tá? Pode deixar 24, 28, pode deixar ali o mesmo tamanho. Se você não tem esse destaque, então você coloca o tamanho da letra para os títulos, tamanho 32. Oi, Bruno. Bruno? Acho que tá falando com outra pessoa. Vou silenciar aqui. Quem quiser falar depois, ative o microfone, tá? Então, como eu tenho o destaque, eu tenho uma barrinha apropriada só para colocar o meu título, eu não vou estar precisando deixar a letra tão grande, né, destacada do resto do meu trabalho, tá? Porque eu já tenho esse ponto aqui que serve para isso. Neste caso aqui, o meu texto está com tamanho de letra 28. Se eu tenho uma sala muito comprida, quem está atrás precisa conseguir ler o conteúdo também. Então, se a letra estiver pequenininha, essa pessoa não vai conseguir. O problema é dela? Não, o problema é seu que fez uma apresentação de slide mal estruturada, certo? Então, sempre leve em consideração esses detalhes como contraste, tamanho de letra. Isso vai ser fundamental para uma boa apresentação. Evite figuras de fundo e letras rebuscadas. Alguns slides, eu, por exemplo, em algumas circunstâncias, eu gosto de colocar imagens de fundo, tá? Mas essa imagem de fundo eu coloco o quê? Como marca d'água. Eu deixo ela bem clarinha para saber que existe ali dentro da temática daquela minha apresentação. Quem já assistiu algumas palestras minhas, né, eu gosto de fazer dessa forma. Diferente de aula, como eu falei, a aula é um material que vai ser utilizado pelos alunos para posterior impressão em alguns casos. Então, eu tento evitar ao máximo utilizar muitas imagens como plano de fundo para que vocês gastem, né, o mínimo possível de tinta. Mas no caso de uma palestra, aí não, aí eu consigo, né, utilizar mais recursos, tentar deixar ele mais esteticamente belo. Como uma boa virginiana, né, eu gosto ali de fazer alguns detalhes, deixar uma apresentação mais bonita para quem for assistir aquela minha apresentação. Essa questão do figuras de fundo, se você for utilizar, use ela de forma que ela tenha sentido no seu trabalho. Vamos supor, você está falando sobre gestação, tá? Vamos supor que o seu trabalho é sobre gestação, cuidados humanizados na gestação. Aí você pega, coloca como plano de fundo, deixa eu ver, pessoas, uma foto de uma pessoa com a lesão por pressão. Então, não tem nada a ver, né, uma coisa com a outra. Então, é preciso ter coerência na figura que você vai estar utilizando ali. No caso das letras, existem vários tipos de letra, né, que o Office ele proporciona e também na internet várias outras que vocês podem baixar. Só que você precisa ter bom senso, né, no tipo de letra que você vai estar utilizando. Você está fazendo um trabalho
é um trabalho científico na área de saúde. Não é um convite de casamento onde você enrola as letras, né? Deixa ali toda cheia desenhada, não sei o quê. Então, como eu disse, é preciso ter cuidado porque o foco ali é diferente. Então, levem em consideração isso. E aí vem outra questão em relação ao tamanho da letra. É necessário se ter um parâmetro para o tamanho da letra, porque dependendo do tipo de letra que você for utilizar, ela vai reduzir. Um exemplo, sempre utilizem como parâmetro de vocês uma letra conhecida, as Times, Arial, e aí você coloca lá, tamanho, vamos supor, 28. Vamos supor que ela fique deste tamanho lá no seu texto. Aí você pega, coloca aquela letra agora no tipo que você quer. Se aquela letra diminuiu, né, porque o tipo de letra pode fazer isso, então você pega, aumenta, porque para ela ficar do tamanho, vamos supor, 28 para um Arial, ela vai ficar uma 36. Tá? E aí você usa como padrão relativo àquele tipo de letra que você está utilizando. Pode utilizar qualquer um tipo, né? Desde que use o bom senso. No meu caso, eu particularmente, eu nem uso nem o Arial, nem o Times para os meus slides. Eu uso a letra Book Antiqua. Existe a Calibre também, que é a que vem como padrão no Office. Quando você liga ele, né, ele já vai lá com a Calibre, que também é uma letra básica, que você pode estar utilizando, mas como eu disse, isso vai de gosto, tá? Cada um pode estar utilizando a letra que se sente mais confortável, mas cuidado, né, com essas letras muito desenhadas. Eu, por exemplo, já cometi erro de colocar uma letra um pouco mais desenhada para uma apresentação oral e usando imagem de fundo, né? Eu fiz tudo de errado, eu fiz. Na época eu não tive alguém que me orientasse, como eu estou fazendo aqui para vocês. E aí, lá na minha graduação, tinha muita coisa errada, que eu olho assim, meu Deus, como que eu fiz isso? Mas graças a Deus já aprendi e hoje estou fazendo correto. Lembre-se que as pessoas do fundo da sala, elas devem ler o conteúdo do slide, né? Então, você precisa colocar letras no tamanho adequado e no tipo adequado para que não fique pequeno demais ou desenhado demais e a pessoa não consiga nem compreender. Professora, Oi, licença, Flávia. foi que eu me perdi. Qual seria a letra adequada? Não, a letra fique à vontade. Tá. Desde que não seja aquelas muito desenhadas, vai de gosto. Eu, como eu estava dizendo, eu particularmente, eu não uso nos slides. No trabalho, sim, tem que ser Times New Roman ou Arial no trabalho. Ou uma ou outra. Aqui no slide, eu gosto de estar utilizando a que chama Book Antiqua, tá? E outro detalhe, a letra que você utilizar no início vai ser a letra que você vai utilizar até o final. Não fique alternando letra, cada slide você usa uma letra diferente, um tamanho diferente. Não façam isso, certo? Sigam o padrão. Né? Oi? Fica desorganizado. Isso. Então, não é porque o PowerPoint ele dá o recurso que você tem que utilizar a sua apresentação ali para usar todos os recursos que o PowerPoint dá, não. Tá certo? Ali não é um teste para saber se você sabe utilizar os recursos PowerPoint. É um teste para saber se você tem conhecimento referente, né, ao seu trabalho. Obrigada, prof. Nada. Ficou legal esse slide? O que é que vocês acham? Ficou. Eu gosto de... E aí? É claro que não ficou. Eu não gostei, não. Eu também não gostei. Eu gostei porque é azul. Eu estou enxergando. Eu estou lendo. Não, mas Ficou muito escuro. Ficou escuro. Acho que se tivesse colocado as letras brancas ia ficar Fundo melhor. branco. Então vamos E o lá. fundo branco poderia Temos ser. vários erros aqui, tá? Primeiro de tudo, olha... Oi? Tô entendendo.
consegue ter a visão direita. Isso, Lidiane. Então, vamos lá. Só Flávia que gostou, porque a azul é a cor que ela gosta. Mas vamos identificar as falhas neste slide. Primeiro de tudo, plano de fundo. É um plano de fundo que se encaixa assim, com um trabalho científico, um trabalho na área de saúde. Tem alguma coisa a ver? Parece um tapete, né? Aqueles tapete antigo. Ah? Não ficaria adequada para o trabalho da gente. E é engraçado que eu falo essa aula, eu mostro esse slide, aí quando vai no TCC na banca, aí o aluno faz o quê? Coloca logo esse. Aí eu, eita chega dói. Mas vamos lá. O que é que vocês estão vendo aqui? Existe um degradê, né, onde nesse plano de fundo a gente tem aqui o meio mais, o centro, né, mais claro, e as bordas mais escuras. Certo? Estão conseguindo visualizar isso? As margens aqui, ó, mais escuro, indo para o preto, e aqui no meio mais claro. Ele vai clareando até chegar aqui no meio. Leve em consideração também outro detalhe. Aqui vocês ainda estão conseguindo ler. Mas quando a gente está fazendo uma projeção, né, com data show, a claridade não é a mesma da tela de um celular, de uma televisão, de um computador. A gente sabe que quando a gente projeta num data show, não fica a mesma coisa. E aí a gente não estaria conseguindo enxergar da forma que a gente está vendo aqui, não. Esse contraste ali da cor da letra com o plano de fundo ficaria praticamente invisível, tá? A letra. E aí, o que é que a gente tem? Então, esse plano de fundo não usem, tá, gente? É uma questão de gosto, mas eu, por exemplo, eu acho totalmente inadequado para a situação que a gente está, que é uma apresentação de um trabalho científico na área de saúde. Outra falha. A cor da letra. Se a gente tem um azul... Professora, estou sem ver os slides. Então, deve ser alguma coisa aí no seu celular ou computador, tá? Eu não mexi em nada aqui, não. Deve ser bem no celular. Tenta clicar na tela, ver se muda aí. Mas, de qualquer jeito, tá Eu já tentei. Tá sendo gravada a aula. Qualquer coisa, depois você assiste pelo YouTube e você vai conseguir visualizar, tá bom? É aqui, o plano de fundo azul e a letra azul. Então, não tem contraste, gente. Por mais que seja um tom um pouco diferente, não é ideal que você use tom sobre tom, tá? Por quê? Pela questão que eu falei, quando você projeta num data show, é diferente a visualização, e aí pode ser que você não consiga ter uma boa imagem, né, para aquela projeção ali. Aqui e tá certo no sentido de utilizar o mesmo tipo de letra, isso aí tá ok, mas a gente poderia estar fazendo o quê? Usando um pouco mais da margem, né? Ocupando mais aqui lateralmente os slides. Vamos ver numa outra situação. Ficou bom agora, gente? Sim. Melhorou. Melhorou. Melhorou, não tá bom ainda. Sim. Mas ficou melhor do que estava. Pelo menos a gente melhorou, né, professora? Ficou melhor. Agora sim, tem que organizar mais essas letras, né? Botar uma debaixo da outra, deixar mais bonitinho. Não, a organização aí tá ok, ó. Eu tenho um tópico primário, secundário, terciário, aí vem os secundários. Isso aí tá ok. Tá? Não tem problema não. Eu poderia estar indo mais para as margens, né? Fazendo com que ele se espalhasse mais. Isso aí tudo bem. Aqui é a letra branca. Por que a gente está vendo tão nítido? Porque nas versões mais atuais do PowerPoint, tá? E aí você tem que ver qual a versão que você tem no Office. Então, essas versões, elas permitem que você
se eu não me engano, a partir da 2016. Ela permite que você insira uma sombra, tá? Então, por mais que aqui seja branco e aqui esteja claro, ela tem aqui uma sombra no contorno dela que permite que você consiga ler adequadamente. E aí, com isso, né, mesmo tendo claro no claro, a gente conseguiu enxergar. Mas, de qualquer jeito, esse plano de fundo não seria o adequado para a apresentação de vocês. Eu não sugiro que vocês utilizem ele para o TCC de vocês. E agora, tá legal? Hein, gente? Não. Mas está muito grande. Eu tenho uma imagem, que não dá para ler. Isso, vamos supor que eu quero usar essa imagem como plano de fundo, né, do meu trabalho. Só que eu coloquei um texto, né, no meu slide. E aí a gente não tem contraste. Branco, né, claro no claro. Olha como ficou. Praticamente não dá para ler. E quando numa projeção de data show, aí é que não vai dar para ler mesmo. É necessário que se tenha contraste. Ah, então bota preto. Aí a gente não ia conseguir ver aqui, ó. Preto, preto, ia ficar também invisível. Então, a gente precisa ter esses cuidados. Como seria uma forma correta, né, de utilizar um plano de fundo? O que eu falei agora há pouco para vocês. Uma delas é, se eu quero usar a imagem só para trazer uma informação naquele slide específico, então eu posso estar colocando só a imagem num canto lá, né, do slide e coloco as minhas informações. Se eu quero trabalhar colocando aquela imagem como plano de fundo, aí eu faço o quê? Deixo ela como uma marca d'água, deixo ela um pouco mais transparente para que haja o que a gente falou agora há pouco, para que haja contraste, né? Para que o plano de fundo fique claro para eu utilizar uma letra escura. Evite colocar muito texto nos slides. O objetivo do texto é guiar a apresentação. Observem que nos meus slides eu coloco tópicos para que sirva como um roteiro no que eu vou estar falando. Esses tópicos eles vão estar dando um direcionamento, vão estar me ajudando a eu seguir um raciocínio lógico da minha apresentação, porque às vezes é tanta informação que você pode deixar de falar algo importante. E para que isso não ocorra, você, assim como criou, né, pelo menos deveria ter criado um roteiro, né, para o trabalho de vocês, para a construção lá do contexto de vocês, né? Para a metodologia, vocês devem criar o esqueleto, para o resultado de discussão também. Da mesma forma, você vai utilizar aqui nos slides, só que aí você vai colocar propriamente dito o esqueleto, tá? Para que você pontue ali no seu slide o que você precisa falar. Frases curtas, às vezes só uma palavra, coisas objetivas. Ah, professora, então não pode ter texto longo? Depende do que você quer falar. Você pode, uma vez ou outra, colocar uma informação, uma frase um pouco mais longa. Mas cuidado para não colocar informações demais, que isso acaba comprometendo. Na estrutura dos slides, nem sempre a estrutura do artigo é adequada em uma apresentação. Então, você não vai pegar um Ctrl+C do seu trabalho, Ctrl+V lá nos slides. Não, por quê? Porque a avaliação oral, você está sendo avaliado pelo seu conhecimento. A banca, ela já recebeu o seu trabalho, ela já fez a avaliação do seu trabalho escrito. Ela está querendo avaliar agora o seu nível de conhecimento. Então, você chegar ali no seu trabalho, na sua apresentação e só ficar lendo, ler por ler a banca sabe, não precisaria da sua apresentação se fosse para estar lendo, né, tudo novamente. Então, levem em consideração que vocês precisam se dedicar, vocês precisam treinar, vocês precisam realmente estudar o trabalho de vocês. Para quem está construindo e levando a sério, automaticamente você já vai se empoderando do conhecimento e do seu trabalho. Você só vai
organizar suas ideias na ordem correta para o dia da apresentação. Lembre-se que filme baseado no livro é diferente do livro. Então, algumas informações que você colocou, né, um texto gigante para informar aquilo, para trazer a informação, no caso do slide, você vai colocar ali só pontos, tópicos, para que você saiba o que você tem que falar. E na sua fala, né, sem ser com leitura, na sua fala, você explica aqueles conceitos, aquilo que o seu trabalho trouxe. Lembrando que, muitas vezes, durante uma apresentação oral, na verdade, por isso que é importante a apresentação oral, geralmente os alunos eles possuem uma dificuldade muito grande de passar para o papel as informações que eles estão querendo transmitir. Quantas vezes vocês não fizeram prova e aí vocês, né, falaram alguma coisa no papel e aí quando o professor foi corrigir colocou errado? Assim, mas professor, eu quis dizer isso. Não, não é o que você quis dizer. É o que você disse que a gente avalia, né? Só que na hora de uma prova oral a gente consegue, de uma avaliação oral, você consegue defender melhor suas ideias e por isso que é importante a apresentação oral. Muitas vezes acontece de a banca ler o seu trabalho escrito e ficar em dúvida, né? Sentir falta de alguma informação ali. E aí, na sua apresentação oral, você pega e consegue explicar muito bem. E aí, a banca pede que você coloque, né, como sugestão ali, a forma que você explicou, coloque no papel, porque ele ficou mais clara, mais objetiva, o que na forma que estava no trabalho escrito não ficou muito adequado. E aí, esse slide tá legal, gente? Não. O texto está enorme. Muito texto. Não, tem muita informação nele. Muito texto. Isso provoca o quê? Provoca uma poluição visual. Exatamente. Por mais que não seja poluição visual no sentido de muito desenho, muita imagem, muitas cores, que isso também atrapalhe, por isso que tem que ter cuidado, né? Por exemplo, você usar um plano de fundo rosa-choque com amarelo, verde e limão, quando aquilo fosse projetado ali, vixe Maria, doer até na alma de quem estava vendo. Então, não façam isso. Quando eu estou avaliando, que aí a pessoa coloca um slide, tá lá, igual esse aí, cheio de texto. Vixe, Maria, chega a dar uma gastura, chega a dar uma agonia de tanta informação. Quando aparece isso, eu já sei, pronto, lá vai, a criatura vai ler tudo e não vai acrescentar nada, e vai se perder no meio do caminho, porque ela não consegue identificar quando ela está lendo uma linha para a linha seguinte, e aí vai ser um fracasso, né? Então, o que foi que a pessoa fez aqui? No caso, eu, né? Passando aqui para vocês. Simplesmente copiei o trabalho que estava, a parte da informação que estava lá no trabalho escrito e joguei no meu slide. Lembra que eu falei agora há pouco que a estrutura do slide não é a mesma estrutura, a estrutura do trabalho escrito não é a mesma estrutura do slide? Por isso, porque a gente precisa, né, ter essa noção, esse bom senso, para que a gente possa estar fazendo uma apresentação oral harmoniosa. Vejam agora como ficou. Melhorou? O que é que vocês acham? Ainda não. Por quê? Muito texto ainda e essa cor aí do nome objetivo tá muita informação. Tá uma poluição. Vamos lá. O plano de fundo tá ok? Pode ser, como a senhora Aqui, professora, ainda está na página. Oi? A letra deveria ser, objetivos deveria ser Não, clara. eu tô só no plano de fundo, não tô na letra. No plano de fundo, eu acho que tá ok. O plano de fundo tá ok, né? Uma barrinha ali colorida, no tom rosa para roxo, é questão de gosto. Tá ok, sem problema.
E a parte de baixo, onde vai vir o texto, não é branco. Cuidado só para não colocar o texto aqui por cima, ó. Vamos supor, começasse a linha aqui e aí ele ia pegando, ó, parte dessa curva. Cuidado, isso aí não, estaria errado. O ideal aqui é a margem, ó, que ela seguisse, como tá aqui, que o texto siga essa margenzinha aqui, ó, desse detalhe. Isso aí também tá ok. Mas o que não está ok? A diferença deste para esse, em relação ao texto, é só o tamanho da letra. Diminui a letra e aí deu a sensação de que tem menos texto. Não tem, tem exatamente a mesma coisa. A letra aqui do título tá tom sobre tom, que eu havia falado há pouco. Não utilizar tom sobre tom, porque numa projeção do data show pode ser que não fique visível. Então, a gente precisa estar modificando a cor desse texto aqui de objetivos. Aqui no meu título, eu não já estou dizendo que é o objetivo do trabalho. A pessoa só em olhar não está vendo que é o objetivo. Esse slide eu vou falar sobre o objetivo. Então, eu preciso eliminar texto supérfluo. Exemplo, essa pesquisa tem como objetivo. Eu já estou dizendo que eu vou falar sobre o objetivo. Então, eu não preciso colocar no texto isso, tá? Eu começo direto já com o objetivo propriamente dito. Então, esse slide, muita informação, e o contraste de letra no título não está ok. Informação desnecessária, certo? Aqui, na minha fala, eu vou dizer, mudei de slide, essa pesquisa tem como objetivo isso, isso, isso e isso. Pronto. Agora, no texto, não, tá? Então, o título aqui, ele vai justamente ajudar a direcionar como se fosse uma sessão ali, só para você saber do que é que você tem que falar. Então, este está inadequado. Vamos para o próximo. Esse aqui, o que é que vocês acham? Eu acho que já melhorou bastante. Eu gosto. Esse está ótimo. Perfeito. Usei o contraste, né? Cor escura, letra num contraste suficiente para ficar totalmente visível. O meu texto, eu tenho aqui os meus objetivos. Eu coloquei como seção, tá? Pontuei ali qual é o meu objetivo, beleza. O texto ele pode ser um pouquinho mais longo, mas se faz o objetivo, se faz necessário colocar todo ele, porque como vai estar sendo avaliado, a gente da banca sempre vai verificar alguns pontos. E aí é importante que você coloque o objetivo, tá? Lembrando que o objetivo, obrigatoriamente, ele deve iniciar com verbos no infinitivo. Como eu falei, a banca ela vai olhar alguns pontos específicos. Então, no momento que eu tenho objetivo, pontuei aqui, já comecei com o meu verbo no objetivo, beleza, você facilitou a vida da sua banca. E lembrem-se, quanto mais você facilitar a vida da sua banca, melhor, porque quem está avaliando, sua banca. Então, facilite, né? Para que você tenha uma nota melhor. Neste trabalho, a pessoa tinha verbos não, objetivo geral e objetivo específico ou secundário. O que é que fez? Um fiozinho de gengibre aqui. O que é que a pessoa fez aqui? O que é que eu fiz? Eu coloquei no primeiro slide referente ao objetivo, o objetivo geral e no próximo eu coloquei os objetivos secundários. Tem o mesmo texto que tinha lá no outro, só que o que foi que eu fiz? Eu pontuei cada um deles. Então, fica mais fácil para quem está assistindo não se perder, porque eu sei que, terminando aqui, eu obrigatoriamente venho para cá. Não fica com um monte de informação onde eu fico perdida aonde vai terminar uma. Eita, peraí, é secundário ou é aqui que venho? Então, eu não vou ficar perdida em relação à leitura da minha informação. E como eu disse, a banca ela vai querer saber se cada um dos seus objetivos estão com verbos no infinitivo. E você deixando dessa forma, você facilita a avaliação do seu trabalho, o que é um ponto positivo para você. Treinando a apresentação.
Gente, é necessário que vocês treinem. Assim como um atleta, vocês precisam se dedicar para a apresentação do trabalho de vocês. Quanto mais você treina, melhor você vai apresentar. Treinem em voz alta. Como um atleta, como eu estava fazendo a referência, um atleta não chega ao nível olímpico da noite para o dia, não. Ele treinou bastante, ele passou anos treinando. Não foi ele acordou e disse, amanhã eu vou participar da Olimpíada. Não, não é assim. Então, ele passou anos treinando, obtendo resultados, conseguindo medalhas até chegar ao nível olímpico. Para que vocês se aperfeiçoem, vocês precisam treinar. E na apresentação oral de vocês, essa apresentação ela é cronometrada. Vocês vão ter tempo para apresentar. Então, esse tempo ele precisa ser respeitado. No TCC2, se Deus quiser, né, lá no ano que vem, a gente vai voltar às nossas atividades normais e vocês vão conseguir apresentar o trabalho de vocês. Então, vocês vão ter de 20 a 30 minutos para apresentar o trabalho. Dessa forma, você precisa treinar para que a sua apresentação fique no mínimo em 20 minutos ou no máximo em 30 minutos. E você só vai saber se a sua apresentação, se o conteúdo que você vai transmitir vai estar dentro desse tempo, se você treinar, certo? Não é a quantidade de slide que vai dizer se você vai estar dentro do tempo. Não, é a informação que você vai transmitir, que vai dizer se você vai estar dentro do tempo. Só para citar como exemplo, a gente falou até agora uns 12 slides. A gente já está falando há quase 1 hora e eu só passei 12 slides. Se considerar a aula da semana passada, a gente está com 23 slides e já falamos mais de 2 horas e meia. Na verdade, mais de 3 horas já, com 23 slides só. Então, isso é relativo. Você pode passar 2 horas falando em um único slide ou meia hora falando em 30 slides, certo? Não importa a quantidade de slide, importa como que você está utilizando o recurso para poder transmitir a informação. Treinando em voz alta vai ajudar vocês a perceberem se o texto flui de forma adequada. Vocês vão estar falando, ao mesmo tempo vocês vão estar ouvindo. Então, vocês acabam memorizando mais e também vocês acabam treinando a pronúncia de algumas palavras para que vocês tenham, né, mais segurança quando for falá-las. Né? No caso, existem algumas palavras que não é do nosso dia a dia, que são um pouco mais complicadas de falar, né? O nome, sei lá, de alguma doença, o nome de algum princípio ativo de uma medicação, algo do tipo. E aí, para evitar que lá na hora você fique travado tentando falar a palavra sem ela sair, treine. Treine porque você vai criar uma memória muscular, né? E o seu cérebro também, na hora que você for falar aquela palavra na sua apresentação, fica mais fácil. Lembrando também que na hora que você está falando, né, que você fala em voz alta, que você está ouvindo, você está memorizando, você também vai observar erros de português. E tenham cuidado quanto a isso, gente. Vocês estão no nível superior. Então, não fiquem falando nós vai, né? A gente vamos. Cuidado na concordância e coerência da fala de vocês. A concordância do plural, né, do singular. Tenham muito cuidado. Mim, né? Ninguém aqui é índio. Pode até ter índio, mas os índios também aprenderam português, né? Então, mim vai, mim faz, não, tá? Uma dica para você utilizar o mim ou o eu é o seguinte, por exemplo, eu digo para eu fazer ou para mim fazer? O que é que vocês acham? Hein, gente? Para mim fazer. Para eu fazer. Por quê? Para eu fazer. Para eu Ai, fazer.
Para eu fazer. Então, só tem duas alternativas, né? Professor, Chutar para uma eu pode chutar, mas eu quero saber o porquê. E aí eu não quero ver nenhum de vocês mais errando, tá? Isso aí. Por quê? Primeiro de tudo, é para mim fazer? Tá correto? Não, por quê? Vamos reforçar um pouquinho então os conhecimentos. Professora. Oi? Professora, Oi. é a questão de estar o verbo estar no infinitivo. Não. É a concordância verbal, né? Vamos lá. A gente tá falando pronomes, né, aqui. Então, eu tenho... do terraço? Oi? É o quê? Eu se referia só ao pessoa, ao sujeito, não sei. Não. Acho que foi Flávia que falou alguma coisa, eu não entendi. Desculpa, professora. Não, eu tô pedindo para você repetir, porque eu não entendi. Não foi que eu falei com o Gustavo, meu filho. Ah, tá, tudo bem. Então, gente, é o seguinte. O mim, ele vai ser utilizado no final da frase. E o eu, ele sempre vai ser utilizado antes de um verbo. Então, quando eu tenho para alguma coisa fazer, fazer é verbo. Então, para eu fazer, para eu trazer, para eu comer, tá? Fulano. No caso, um verbo sempre no infinitivo, né? Sim, sim. No caso do mim, fulano, traz isso para mim. Agora, se eu for dizer, fulano, traz isso para eu fazer tal coisa, aí muda, entendeu? Traz isso para mim, final da frase eu encerrei. Traz isso para eu fazer, para eu comer, para eu escrever. Teve um verbo depois. Então, esse verbo, se eu tenho o pronome depois o verbo, então eu preciso colocar o eu. Tá? Então, não errem mais esta forma, né, de falar. Então, quando vocês, principalmente lá no WhatsApp, né, quando forem escrever, tenham cuidado. E só mais uma dica, né, nós mulheres, a gente pode falar obrigado. A gente usa obrigado ou obrigada? Não, obrigada. Não, obrigada. Então, nós mulheres sempre vamos falar obrigada, independente da gente estar falando com um homem ou com uma mulher, certo? O homem sempre vai falar obrigado, a mulher sempre vai falar obrigada, certo? Também tenham cuidado quanto a isso. Treinando, né, você vai começar a observar alguns erros de concordância que, às vezes, vício de linguagem que vocês têm. E é necessário que na apresentação oral de vocês não repliquem isso, né? Não coloquem isso adiante. Porque você está na apresentação oficial para uma banca, você está concluindo um nível superior, o mínimo que você tem que saber é do português. Então, mostre ali que você realmente se preparou e pelo menos está sabendo falar. Elimine textos supérfluos, a gente já falou disso. Reorganize a apresentação. Eu, particularmente, como que eu costumo fazer meus slides? Eu vou colocando as informações que eu quero, boto um monte de informações. E aí, à medida que eu vou estudando, que eu vou lendo aquelas minhas informações que eu coloquei nos meus slides, eu vou enxugando, até chegar como está nesse slide aqui. Eu coloquei só tópicos para que eu tenha um conhecimento, um roteiro ali do que eu preciso falar. Certo? Então, tendo esse roteiro e lembrando que aqui é um material que eu passo para os meus alunos, então vocês também precisam ter um pouco mais de informação para poder, posteriormente, né, ao estudar, ter noção do que é que eu queria falar ali.
um exemplo lá na aula que a gente tinha semestre passado de bioética, né? Bioética eu trazia um pouco mais de texto, mas sempre trabalhando com tópicos, porque eu complementava aquilo que estava sendo falado, o que estava sendo colocado ali nos slides. E aí a gente vai juntar um combo 3 em 1 aí, onde vamos falar da postura, tom de voz e vestimenta. É necessário, gente, ter muito cuidado com a postura. Vocês estão fazendo uma apresentação oral. É necessário que vocês se comportem de forma adequada. Então, nada de estar sentando em carteira, no birô, né? O birô, a carteira ali, é apropriado para colocar o material, mas não para sentar, certo? Você só vai fazer uma apresentação oral sentado se for o caso de, vamos supor, uma gestante, uma pessoa que está com alguma doença, alguma dificuldade ali, né? E não pode ficar em pé por muito tempo. Aí são exceções, mas no geral, vocês vão estar ali fazendo a apresentação de vocês em pé. Só para estar como exemplo, eu passei em 2015 um bom tempo dando aula sentada. Por quê? Porque eu tinha rompido os ligamentos do meu tornozelo, né? Eu andava de bengala e não podia estar passando muito tempo em pé porque doía bastante. E isso me incomodava muito, porque eu ficava agoniada, né? Eu acho uma falta de respeito para quem está assistindo a minha aula. E aí eu levantava, mas aí a dor começava, eu sentava. Mas não façam, tá? Não fiquem sentando na hora da apresentação de vocês, a não ser, né, com casos isolados. Tentem sempre manter a postura no olhar de vocês. Então, nada de ficar com o nariz empinado, que mostra, né, que você está com uma certa arrogância, tá se achando superior ali em relação à sua apresentação, mas também não apresente, né, de cabeça baixa, olhando para o chão. Isso mostra insegurança, isso mostra que você não tem domínio, que você está querendo ali, né, tá introspectivo, e isso também não é bom. Então, postura, olhar na linha do horizonte, né, postura ereta. E aí vocês podem estar se perguntando, professor, é obrigatório estar apresentando olhando para a banca? O que é que vocês acham? É obrigatório ficar olhando para a banca? Eu acho que sim, deve estar olhando. Sim, porque não Acho que sim. não estamos apresentando. Sim, não, talvez, quem sabe, um dia. A banca não está também nos avaliando, então Sim. eu acho que deve olhar para a banca, não? Eu também, eu acho que tem que olhar, né? Eu tenho que Peraí. Lidiane, peraí. Só Lidiane fala para eu poder escutar o que ela está falando. Oi, Lidiane. Lidiane? Professora, eu estou dizendo que não há necessidade de estar olhando para a banca, não, apresentar o trabalho somente para a banca, não. Até porque tem as outras pessoas na sala de aula. Então, já que a gente está olhando a horizontal, então a gente dá atenção para a banca, explicando para a banca e para as outras pessoas também, né? Numa postura horizontal que dê para dar ação para todos nós na sala. Uhum. Pegando o que Lidiane falou, a gente tem o seguinte: não obrigatoriamente você tem que olhar para a banca, até porque você está sendo avaliado, né? E aí, se a banca, vamos supor, a banca está escrevendo alguma coisa ali, você pode achar, ai meu Deus, o que é que eu errei? Ai, ele não está gostando do meu trabalho, olha o tanto que está anotando. Às vezes a gente não está nem anotando nada do que você está falando, é outra coisa que a gente está escrevendo ali, tá, gente? Então não precisa ficar desse desespero. E aí, nessa agonia que você fica, você pode acabar comprometendo a sua apresentação, né? Porque você ficou ali na neurose, a professora está escrevendo tal. Não, você não precisa ficar obrigatoriamente olhando toda hora para a banca. Você pode escolher pessoas, né, do público, vamos dizer assim, para ficar olhando. O ideal é você não ficar só fixo em uma pessoa, né? Igual a gente dando aula,
E a gente vai, né, dar aula, olha para um, olha para outro, a gente vê as expressões das pessoas que vão estar assistindo ali, tá? Se você quiser olhar para a banca, pode olhar, mas também não fique só na banca. É diferente, gente, do que a gente está fazendo aqui nas aulas virtuais, por exemplo, minha câmera está aqui. Agora eu estou olhando para a câmera. Agora eu estou olhando para vocês. Então, às vezes, pode parecer que eu não estou olhando para vocês, mas é porque eu não estou olhando para a câmera, mas eu estou olhando aqui para a minha tela. É diferente, né? De forma remota, às vezes a gente está olhando para um local que seria, se fosse ao vivo, para vocês, mas ficar o tempo todo olhando só para a câmera aqui, para a telinha da câmera, fica um pouco ruim. E eu gosto de estar olhando para vocês. Por isso que eu digo, gente, quando possível, ativa a câmera, né? Porque fica uma coisa muito chata a gente estar aqui dando aula, parece que a gente está dando aula para ninguém, porque fica sem ver outra pessoa. Dessa forma, então, vocês podem, né, na apresentação oral presencial. Oi, Flávia, olha aí, Flávia ativou a câmera dela. Então, vocês podem estar ativando. Numa forma presencial, vocês vão estar podendo olhar para a banca e para as outras pessoas. E não é obrigatório ficar olhando só para a banca, não. Vocês precisam ter cuidado no tom de voz de vocês, então nada de falar alto demais, nem também baixo demais. Se eu estiver falando assim, vocês provavelmente não vão estar escutando direito o que eu estou falando. Vocês estão conseguindo me ouvir? E aí, ouviram o que eu falei? Ouviram, gente? Eu ouvi. Mas mais tava Ouvi sim, professora. Acabei Mas de tava- entrar, de conseguir entrar e ouvir. certo. Mas o que é que eu fiz? Eu estava falando assim, bem baixinho, mas é porque eu tô com o microfone e ele consegue captar melhor. Vocês estão conseguindo escutar ok? Ou é melhor eu falando mais alto? Melhor mais alto. Da mesma forma que vocês tiveram dificuldade, né, um pouquinho de ouvir aqui, como eu estava falando, como eu estou com um microfone que está aqui em cima, né, da minha boca, e ele é um aparelho eletrônico que consegue captar melhor o som, então vocês conseguem ouvir. Mas se fosse numa apresentação oral e eu tivesse reduzido, né, o volume da minha voz, poderia ser que quem tivesse até na minha frente não conseguisse escutar o que eu estou falando. Então tenham cuidado para não falar muito baixo, porque isso acaba comprometendo o trabalho de vocês também. Porque se a banca não entende vocês, então como é que ela vai dar uma nota? Da mesma forma, não fale muito rápido. Eu, particularmente, tenho uma dificuldade gigantesca de entender quem fala rápido. E dessa forma, como que eu vou avaliar e dar nota para a pessoa se eu não entendi nada do que ela falou? Só para citar como exemplo, a minha irmã, ela fala muito rápido. Tem hora que eu digo, ei, parou. Para, respira e fale devagar, se você quiser que eu entenda. Porque eu não entendi nada. Como a gente brinca, né? Você falou 1 quilo, eu não entendi 1 grama. É necessário, então, que você fale pausadamente, né? Que você tenha cuidado ali na sua fala para que as pessoas consigam te compreender. Você precisa avaliar também o tamanho da sala e a distância que as pessoas estão de você. Se a sala for muito longa, não necessariamente ela precisa estar cheia, mas se ela for muito longa e tiver gente sentada lá no fundo, você precisa adequar seu tom de voz para que aquela pessoa lá do fundo consiga te ouvir. E se a sala estiver cheia, aí é que você precisa falar um pouco mais alto. Estou falando falar alto no sentido de falar, né, num tom um pouco elevado. Mas não ficar falando assim, gritando, né? Porque falar gritando vai acabar ensurdecendo quem está ouvindo. Não sei aí se quem tá com fone de ouvido, desculpa se doeu o ouvido de vocês. Eu nem falei gritando tão alto assim, tá? Desculpa aí. Doeu não. Não, ainda bem. Então, porque eu pensei nisso, eita, quem tiver com fone de ouvido, se eu falar muito alto aqui, gritando mesmo, vai doer lá no fundo da alma. Mas eu só fiz aumentar um pouco o tom de voz. Então, vocês precisam estar adequando o tom da voz de vocês para o tamanho da sala. Nós, professores, por exemplo, a gente faz o quê? A gente utiliza microfone
porque existem vários tipos de sala, né, de tamanho de sala, com quantidades variadas de aluno, e isso pode comprometer as nossas cordas vocais, porque a gente fala muito. Em algumas situações de banca, é disponibilizado também para os alunos um microfone para que, né, se for necessário, ele utilize, principalmente se ele tem uma voz um pouco mais baixa. Dentro da postura, e aí trazendo para a questão da vestimenta, cuidado, gente, com a roupa. O ideal é que vocês utilizem o jaleco, né, uma calça, blusa, um calçado adequado, confortável e jaleco. Por quê? Porque vocês são alunos da área de saúde que estão se formando ali. Em relação a nós, mulheres, cuidado, gente, com o calçado, tá? Lógico, decote, nem pensar. Meninos, camisa regata, como se estivesse indo para a praia, nada disso também, né? Vão bem vestidos. Então, meninas, como eu disse, às vezes, né, a gente quer ficar mais elegante, coloca uma sandália de salto e tal. Mas tenham cuidado. Vamos supor que você não tem o costume de estar utilizando aquela sandália, mas ela é uma sandália bonita, elegante e tal, você quer ficar bonita nas fotos, né? E vai lá e coloca aquela sandália para sua apresentação. Só que aquela sandália, ela é desconfortável, ela faz calo, ela machuca seu pé. E aí você, no lugar de se focar na sua apresentação, você vai ficar em torno ali de meia hora em pé apresentando seu trabalho, contando os segundos para aquela apresentação acabar, para que você possa se sentar. E aí pode até comprometer de você falar muito rápido para poder acabar logo, né? Você pular a informação, porque você não aguenta mais aquele seu dedinho que está apertando, seu calcanhar rasgando, criando calo. Então, gente, vá com uma sandália que você sabe que é confortável. Um calçado, né? Independente de ser sandália. Vão sempre com um calçado confortável. Cuidado também com o calçado, com aquelas sandálias que fazem barulho, tá? Você, lógico, não é para ficar estático, parado, feito uma rocha ali, mas também não é para ficar se mexendo demais. E aí você pode, né, tá mexendo um pouquinho, e aí nisso que você mexe o pé, que você pisa, você pode estar com o calçado que tá fazendo toque, 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 e isso irrita, tá? Você vai acabar tirando a atenção de quem está avaliando o seu trabalho para colocar a atenção no seu pé, né, no seu calçado. Outra coisa, cuidado para não se tornar um pêndulo, tá? Não fique balançando. Não tem coisa pior para quem está avaliando, para quem fica balançando, feito um pêndulo. Gente do céu, me dá uma agonia, me dá uma gastura, dá vontade de chegar ali. Criatura, para! Né? Relaxa aí. Tenham cuidado. Tá? Isso às vezes pode ser até de forma involuntária, mas tenham cuidado, se policiem para isso não estar acontecendo. Porque isso pode, como eu disse, estar irritando a banca. E você irritar a sua banca não é algo, né, positivo para você. Cuidado com adornos, né? Brincos grandes demais, colares grandes demais, brinco que fica fazendo barulho. Cuidado com maquiagem muito carregada. Cuidado com roupas escandalosas. Você não está num desfile de moda. Você está sendo avaliado ali pelo seu conhecimento científico dentro daquele trabalho que você desenvolveu na área de saúde. Então, seja coerente, né, com este momento. Em relação a algumas dicas, né, que não sei se eu vou conseguir passar para vocês, não sei se vai ficar visível agora, porque a gente está de forma virtual, mas eu vou tentar passar aqui. Deixa eu ver se... Aqui. Vocês estão conseguindo ver o laser ali nas minhas costas? Vermelhinho, ó, acendendo. Estão conseguindo ver, Sim. gente? Pronto. Então, o laser é uma ferramenta que vocês podem estar utilizando
para apontar alguma coisa nos slides, né? Como a gente faz em sala de aula, né? Vocês me viram várias vezes fazendo já em sala de aula. Então, você pode estar utilizando o recurso do passador, tanto para passar os slides, quanto para apontar algo, né, que vocês acham que seja interessante, importante. Se você não tem o laser, ou mesmo tendo, cuidado para não apontar, certo? Ah, porque isso aqui, não sei o que, não sei o que. Não, gente, não apontem com o dedo, por favor, certo? Ou você utiliza um recurso de um laser, ou você utiliza o próprio recurso do PowerPoint, onde ele pode estar circulando, colocando uma setinha, colocando algo ali que mostre aquilo que você está querendo falar. Cuidado também com os gestos para não ser, né, exagerados demais. Cuidado nas mãos. Outra coisa, você pode estar querendo apontar para algo, só que você fica tremendo. Não vai dar, eu acho, para ver tremendo aqui, mas você fica tremendo. Então, a minha sugestão é, o que é que vocês fazem? Coloca uma mão sobre a outra, tá? Segura aqui e aponta, tá? E aí você vai ter um controle melhor para ela não ficar ali tremendo e você ficar, né, mostrando que está nervoso na sua apresentação. Outro detalhe, posicionamento. Vamos supor que aqui atrás seja a minha projeção. Eu não devo estar na frente da projeção e nem passar na frente. Por isso que eu não posso apontar, porque para eu apontar eu tenho que ficar na frente da projeção. O ideal é o quê? Eu não vou levantar não, tá? Vou só mostrar aqui para vocês. Vejam que eu estou diagonal. Então, eu tenho que me posicionar de forma que a última pessoa que esteja aqui, né, como eu estou do lado direito, que esteja aqui no meu lado direito, eu não esteja na frente dela. Vamos supor que aqui eu estivesse. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou mais para trás, para não ficar na frente dela, tá? Então, eu fico de forma diagonal. Por quê? Porque eu não dou as costas para o meu público e, ao mesmo tempo, eu consigo me virar aqui e explicar alguma coisa sem dar as costas para ninguém, tá bom? Nunca dê as costas para o público. Nunca passe na frente dos slides. Então, se você está fazendo um trabalho em grupo, o ideal é que todos estejam do mesmo lado, para que não haja essa questão de eu terminei minha apresentação, o meu colega está do outro lado, vou passar o data show para ele. Não. Ou você, já que ficou cada um de um lado, então você vai ficar passando o slide para o seu colega, certo? Então, fica todo mundo de um lado só. Quem vai falar fica um pouquinho mais para frente, os outros um pouco mais recuado, né, de diagonal, para não ficar na frente de ninguém. Dúvidas até aí, gente? Pessoal? Não. Por enquanto, não. Agora tá tranquilo. Não, professor. Certo. No dia da apresentação, gente, tente ficar calmo. Eu sei que é difícil, como eu falei. Só em saber que está sendo avaliado, a gente já treme na base, né? É normal, é natural. Mas tente ficar calmo. Não, nada de medicação. Vai que dá o efeito contrário e você fica lá, sei lá, parecendo que está dopado, alguma coisa do tipo, e você. Eu já vi acontecer, viu, gente? E é péssimo. Então, Maria. não queiram comprometer. Você não estudou? Você não construiu o seu trabalho? Então, pronto. Não tem para que esse medo todo, não, gente. Fale pausadamente, né? Aquela questão que eu falei, para que as pessoas consigam entender o que você está falando. Demonstre segurança, tenha uma boa postura, né? Postura ereta. Cuidado para não gesticular demais. Não leia, apresente. Então, construa seus slides com tópicos, como eu disse. Se fosse para ler, a banca já leu o seu trabalho, então ela não precisaria estar ali, né? Então, você precisa mostrar que você tem conhecimento do seu trabalho. Então, não fique só na leitura. Você fazendo isso, você está mostrando que você não sabe de nada, você só está lendo. E vá bem vestido, né? Tendo cuidado ali, e de calça,
Jaleco, um sapato confortável, cuidado na maquiagem e nos adornos para não ser exagerado. Quando você termina a sua apresentação, a banca vai ter o espaço dela para fazer os questionamentos. Então, prepare-se para as perguntas mais difíceis. Se você estudou o seu trabalho, você sabe o que é mais fácil e o que é mais difícil daquele seu tema. Você tem que estar preparado para todas as situações. Se você acha que existe um ponto específico no seu trabalho que abre brecha para perguntas, já explique, já deixe aquilo ali na sua apresentação bem explicadinho para não abrir brecha, certo? Não é porque o professor fez pergunta que o seu trabalho foi mal apresentado, não, tá, gente? Independente da sua apresentação, pode ou não haver pergunta. O professor, ele pode... Você apresentou, vamos supor, brilhantemente. Só que ele quer saber se você realmente sabe daquilo ou você só decorou para apresentar. Então, ele faz a pergunta fora do contexto ali da apresentação, né, fora daquele momento que você tinha, né, decorado, para ver se você realmente domina aquilo. Então, isso é uma forma, uma estratégia da gente avaliar vocês. Mas não é porque a apresentação foi ruim que vai ter pergunta, tá bom? Se o professor não perguntou, não responda. Então, não quero se comprometer, se enrolar. Tá, gente? Se o professor tá lá, quieto, ok, tá bom. Então, não, mas isso, professor... Não, se ele não perguntou, deixe quieto. Porque pode ser que você abra brecha para umas perguntas que o professor nem tinha pensado antes, e aí você acaba podendo nem ter a segurança de responder aquilo que vai ser perguntado. Você estará participando de um debate, nada de réplicas ou tréplicas. Tenham cuidado com isso, certo? Se o professor ele está dando sugestão, ele está fazendo alguma correção no seu trabalho, tudo bem, aceite. Diga que você vai conversar com o seu orientador e avaliar a possibilidade de colocar aquela sugestão no trabalho. Então, não fique, eu não vou fazer isso não, o trabalho é meu. Não, gente, não quero brigar com a banca, não. Quem está precisando de nota é você, né? Ali não é um momento de discussão. Se você tem alguma ideia, algo assim que você queira defender, existem formas de você estar fazendo isso, certo? E como eu disse, no máximo, diz que você vai conversar com seu orientador está ali na banca, né? Que você vai avaliar a possibilidade de colocar aquela ideia ou, né, vai ver de acordo com a proposta do trabalho, aquela informação que o professor deu não se encaixa com a proposta que vocês querem na pesquisa de vocês, certinho? Gente, pelo andar da hora, nós paramos por aqui e na próxima semana nós continuamos aqui no slide 25, certo? Desejo a todos vocês um excelente final de semana, tá? Bom descanso. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, se cuidem, a pandemia não acabou, pelo contrário, tá voltando com todo, né? Porque as pessoas estão achando que é brincadeira e não estão mais levando a sério aí os cuidados e só os números aumentando. Boa noite, professor. Boa noite, Boa noite, então. professora. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, professora. Fiquem Boa com Deus noite. e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.